Que bom estarmos novamente para darmos sequência ao nosso curso de evangelização básica. Estamos aqui com a graça de Deus. Esse Deus que tem sido tão bondoso e generoso para com todos nós em Cristo Jesus. Como na aula passada, anterior, nós falamos a respeito das portas abertas, que devemos observar e orar as portas que se abrem. E nós vimos nessa aula anterior que momentos, às vezes, de dificuldades, até mesmo de alegria, mas às vezes momentos de perda na vida de alguém do nosso convívio, através de uma doença, uma crise financeira, familiar, enfim, sejam as quais forem. São muitas vezes portas que estão se abrindo para levarmos o Evangelho e as boas novas de Jesus. E nesta aula, nessa quarta aula, nós estaremos enfatizando, dando sequência naqueles princípios de evangelização. E neste sexto princípio, fala a respeito da integração na igreja, que faz parte de um processo. Uma vez que a pessoa se converteu a Jesus, ela veio para Cristo, está no nosso convívio familiar, a igreja. Nós precisamos compreender que há um princípio ali. A fé sempre inclui filiar-se ao corpo de Cristo e também a comunhão com os irmãos. Nem a evangelização, nem mesmo o processo de conversão pode ser considerados como concluídos enquanto a pessoa não estiver integrada, isto é, ativa ao corpo de Cristo, à igreja. Uma pessoa, ela passa por diversos estágios até tornar-se cristã e membro da família, como podemos até mesmo ver neste gráfico. Olhando para esse gráfico, nós vamos ver que é um processo, que é um preparo dos colaboradores que irão ajudá-los. E também há um processo nesta evangelização para aquele que vai nascer de novo no batismo. Então, o que nós queremos com isso é ajudá-los, essa pessoa que está vindo a Jesus, a realmente se integrar, fazer parte do convívio familiar da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver que há também alguns princípios, né? Nós estamos falando na parte prática. Você pode pensar até mesmo em 5 pessoas do seu círculo de parentesco, amigos e conhecidos. Essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Pense nessas pessoas. Mas, uma pergunta: em que nível da escala você acha que está cada uma dessas pessoas que você conhece, que faz parte do seu convívio familiar? O que poderia ajudar essas pessoas a darem os próximos passos no seu caminho para uma vida com Cristo? Pense nisso. E coloque o nome dessa pessoa. Em que nível você acha que ela está no conhecer Jesus? Mas também pense o que poderia ajudá-la ou ajudá-lo a continuar neste processo de conhecer Jesus. Isso é muito importante, porque você vai descobrir onde essa pessoa se encontra no momento e como eu e você poderemos abordá-la com o Evangelho das Boas Novas. Vamos pensar agora no 7º princípio. Lembre, cada dom tem uma função. Cada dom tem uma função que foi dada por Deus. Lembramos que nenhum dom é mais importante do que o outro. Nenhum dom. Todos são importantes.
Por quê? Porque Deus nos deu. Se veio de Deus, ele tem uma suma importância em nossa vida para com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Se não usarmos os nossos dons, como organização, por exemplo, oração, evangelização, conhecimento ou qualquer outro, o corpo de Cristo não funciona ou não irá funcionar como Deus planejou, como Deus quer. Cada dom é importante. Nenhum dom é desprezado, porque todos são fundamentais para o bom desenvolvimento do corpo de Cristo. Em média, 10% dos cristãos têm o dom de evangelização. Mas aqueles que têm o dom da evangelização o utilizam ou por meio de pregações ou por meio de conversas pessoais. Mas é importante distinguir as tarefas daqueles que têm o dom da evangelização e daqueles que não têm. Pois se fizer a tarefa um do outro, ambos poderão ficar decepcionados, frustrados. Isto é, cada um tem que entender, compreender que o seu dom é para exercer tal finalidade. E que todos são importantes, mas que todos os dons irão trabalhar para ajudar pessoas, e essas que nós estamos falando do nosso convívio, a entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Agora, vamos pensar um pouco nessa parte prática. Quais cristãos você conhece que você acha que tem o dom da evangelização? Ok? Anote o nome dessas pessoas que você vê que tem o dom da evangelização. Agora, outra pergunta. Essas pessoas sabem que Deus lhe deu o dom da evangelização? Essas pessoas que você pensou, elas sabem que tem? Essas pessoas também estão concentradas na prática deste dom? O que você acha? Mas olha agora o 8º princípio. Falando os novos convertidos, que acabam muitas vezes sendo mais eficientes na evangelização. Agora nós estamos falando que até as pessoas usaram seus dons diversos e ajudou muitos a vir a Jesus, e agora tem alguns que se batizaram, estão no reino. E essas pessoas recém-convertidas são muito eficientes na evangelização. Mas por que isso? Porque os novos convertidos sabem poucos da Bíblia e são, de certa forma, imaturos, mas têm um potencial enorme de evangelização, maior do que muitos cristãos maduros e experientes. Sabe por quê? Sabe qual a razão disto? Eles ainda têm uma enorme quantidade de relacionamentos com os de fora. Eles acabaram de sair de lá. Então eles conhecem muitas pessoas que ainda não se renderam a Jesus. E eles ainda falam a língua, ou a linguagem dos não cristãos. Eles ainda comunicam com os de fora da maneira que eles entendem. Não daquela maneira de alguns de nós de muitos anos já, e com aquela conversa, aquele diálogo tão assim religioso, que os de fora ainda não compreendem. Mas sabe também que esses recém-convertidos falam com grande empolgação de suas experiências na fé em Deus. Eles ainda estão naquele primeiro amor que João falou em Apocalipse. Eles ainda estão vibrando na palavra de Deus. Então, realmente, eles acabam indo a Jesus, né, e falando desse Jesus de uma maneira que muitas vezes aquele que já está há muito tempo
muitas vezes acaba não falando mais. Então, por isso, esses recém-chegados, vamos dizer assim, esses recém-convertidos, ainda estão, o Apocalipse diz, em seu primeiro amor. Eles ainda têm aquela paixão. Como João falou em Apocalipse, capítulo 2, no verso 4, Apocalipse, capítulo 2, no versículo 4, ele diz, falando sobre a igreja em Éfeso, dando uma correção, mas também um incentivo, e ele diz para a igreja em Éfeso, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, João, quando teve essa revelação lá na ilha de Patmos, diz, nessa carta à igreja em Éfeso, lembra do teu primeiro amor? Lembra de como você era? Lembra da empolgação que você tinha? Do amor que você tinha para com Jesus e os perdidos? João diz, lembra-te do teu primeiro amor. Esses recém-convertidos têm essa paixão, têm esse amor, e eles querem falar. E eles falam com grande empolgação da sua experiência com Deus. Então, quanto mais tempo da igreja, parece que menos contatos vamos tendo com os de fora. Mas o nono princípio, ele vai falar algo também de suma importância a nós. Na nossa evangelização, na nossa abordagem de levar Jesus aos perdidos, nunca manipulação. Manipulação, jamais. Truques, jeitinhos, artimanhas para levar o evangelho adiante, jamais. Às vezes as pessoas dizem sim a Jesus, muitas vezes é só para se livrar daquele missionário, pregador, irmão ou irmã, falador. Às vezes é só para se livrar. Quem usa ou aquele que usar métodos manipuladores não é um bom evangelista. Quando as pessoas se sentem que caíram numa armadilha, elas vão embora. Elas não ficam, porque elas veem que aquilo não era o que ela esperava, que foi uma armadilha. Um amigo tem possibilidades maiores do que um professor que ensina moral ou um homem de negócios que quer manipular. Então, um amigo é que precisamos ser. É um amigo que nós temos que ser para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E aí sim, ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é. Então, este amigo está muito mais propenso a aceitar o Evangelho, porque ele sabe quem você é, ele sabe quem eu sou. Então, que resta também a nós voltarmos a ter aquele primeiro amor. Como os recém-convertidos, como nós fomos um dia. Restaurar esse princípio do primeiro amor, aquele primeiro amor empolgante, vibrante, único, genuíno, pelas pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus. E vamos utilizar os nossos dons, os dons que temos, vamos utilizar da sabedoria de Deus para ajudar os nossos. Vamos pedir a Deus, orar a Deus que abra portas, que encontremos portas abertas para falar com quem? Com aqueles que nós já conhecemos também. E aqueles que não conhecemos? Mas estamos dizendo que vamos aproveitar as oportunidades para falar com os nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalhos, parentes, enfim, nós temos um grande número de pessoas
que estão aí, sedentas, procurando e, ainda mais, necessitam de Jesus Cristo. E que vamos fazer? Usar-nos, deixar-nos sermos usados por Deus, para que essas pessoas venham a ser o que Deus quer que elas sejam, né? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E que Deus o abençoe nesse estudo, nesse curso de evangelização básica. E que Deus seja convosco. Amém.